Olá pessoal, essa é a aula sobre o romance Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto, que está sendo cobrada pelo vestibular da FUVEST. Então eu começo fazendo uma introdução a respeito desse livro. A gente vai falar sobre o autor, né, o Mia Couto, em seguida sobre o período histórico que envolve o Terra Sonâmbula. Estou falando aqui da Guerra Civil que assolou Moçambique até 1992. A gente vai tratar sobre essa obra e, por fim, eu vou comentar a respeito do enredo, tá bom? Então, em plena Guerra Civil de Moçambique, o Tuahir, que é um idoso, e o Muidinga, que é uma criança, eles perambulam por uma terra de incertezas em busca de sobrevivência. De repente, eles encontram um diário, né? Esse diário ele é de uma personagem chamada Kinzo, certo? Cheio de histórias e sonhos que transformam as personagens, contagiam seus sentimentos e modificam toda a realidade de um mundo que está suspenso no tempo e no espaço. Porque Moçambique, nessa época, estava imerso em uma guerra civil. Percebam, gente, que aqui a gente vai ter basicamente dois focos narrativos. A gente vai ter o foco narrativo associado ao Tuahir e ao Muidinga, que é um foco narrativo em terceira pessoa, e os diários, eles são narrados pelo Kinzo, aquela personagem que eu havia mencionado para vocês. E, portanto, os diários, eles são narrados em primeira pessoa, certo? Cabe lembrar também a importância da literatura, né? A literatura aqui, ela não tem a função de alienar, porque o Kinzo, ele também estava vivendo a realidade da guerra. No entanto, a literatura ela é fundamental para o Tuahir e para o Mundinga, né? Até para que eles entendam melhor a sua própria trajetória. Então, Terra Sonâmbula fala também sobre a importância da literatura. Aqui, a cena inicial, né? Aqui a gente tem o velho Tuahir e o menino Mundinga. Eles não são parentes, né? Tanto que o Tuahir não gosta que a criança fique chamando ele de tio. E eles encontram esse machimbombo ou autocarro queimado, né, enquanto eles estavam caminhando pela estrada. E eles decidem se instalar ali, certo? Esse é o começo do livro Terra Sonâmbula, né? Lembrando que a história do Tuahir e do Mundinga é narrada em terceira pessoa. Vamos falar então sobre o autor e o período histórico, né? Então, Mia Couto, ele nasce em 1955. Na realidade, ele se chama Antônio Emílio Leite Couto, né? Ele recebeu esse apelido de Mia Couto porque o irmão mais novo dele não conseguia chamá-lo pelo nome. Então, acabou ficando Mia Couto, até porque ele gosta muito de gatos, né? Ele vai fazer um minucioso trabalho com a linguagem, inclusive ele se inspira no Guimarães Rosa, né? Ou seja, em Terra Sonâmbula a gente vai verificar a presença de neologismos, de uma prosa poética, a oralidade também é muito forte, né? Características que aproximam Couto do Rosa, certo? E ele é um artista engajado, né? Então ele não vai deixar de lado a crítica sociopolítica. No entanto, ele vai trabalhar as palavras de forma singela e expressiva, como eu já falei com vocês. Ele está comprometido com o projeto político, né? E uma tendência literária verificada em alguns escritores da África é o chamado realismo animista. O que significa isso? É como se fosse o realismo mágico ou fantástico da América Latina, né? Mas para os países africanos a gente vai chamar de realismo animista, que é a combinação de uma crítica social, né? No caso de Terra Sonâmbula, o Miyakoto tece uma crítica à guerra, né? Mas também vai haver a presença de elementos insólitos, ou seja, elementos absurdos, elementos surreais, né, que não dizem respeito à nossa realidade concreta, que não podem ser explicados, né, esses elementos pelas leis do mundo natural, né? Isso é o que a gente chama de realismo animista. Moçambique, lembrando, é esse país africano, né, que fica ele dá, né, para o Oceano Índico, fica de frente para essa ilha que é Madagascar.
E é um país que foi dominado por Portugal, né, até 1975, quando ele consegue a sua independência política. E o que estava acontecendo no país europeu para possibilitar essa libertação em relação ao domínio português? Em Portugal, né, em Lisboa mais especificamente, estava acontecendo a chamada Revolução dos Cravos, que foi um movimento contra o salazarismo, né, contra o regime do Salazar. Né? O Salazar ele havia começado uma ditadura que durou muito tempo, né, em Portugal. E aí, com a queda do salazarismo, as colônias portuguesas começaram a ganhar sua independência, ok, gente? Então, a Revolução dos Cravos, né? Aqui tem uma foto à esquerda desse acontecimento histórico. Ela foi fundamental para a libertação política de Moçambique. Bom, tendo se emancipado de Portugal, Moçambique ele passa a ser governado pela Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, que era um movimento que tinha clara orientação marxista, socialista. Então, é a Frelimo que ascende ao poder, né, após a declaração da independência. No entanto, vai surgir um movimento contrário à Frelimo, que é justamente a Renamo, que era anticomunista, né? E isso vai dar origem a uma guerra civil, né, que tem início em 1977 e vai até 1992, que é justamente a data de publicação do Terra Sonâmbula, ou seja, todos aqueles eventos que se passaram na Guerra Civil ainda estavam muito frescos na memória nacional. Contexto internacional, Guerra Fria, em que a gente tinha a oposição do bloco capitalista contra o bloco socialista, né? De um lado a gente tinha os Estados Unidos representando o capitalismo e do outro a União Soviética representando o socialismo. Em relação à obra, eu queria chamar a atenção para vocês do título, né? Terra faz referência a um dos motivos pelos quais as pessoas guerreiam, né? Que é justamente a fronteira, a delimitação de territórios ou os recursos naturais que podem ser extraídos de uma terra. Esses são motivos que levam ao conflito, né? E sonâmbula dá a entender que é uma terra desgovernada, né? Esse adjetivo aqui está personificando a terra. E por que é uma terra desgovernada, instável, né? Assim como um sonâmbulo? Porque ela se encontra, né, na guerra civil, certo? É um país em guerra, tá bom? Mas não é só a terra que é sonâmbula, porque o Tuahir e Mundinga, eles também vivem nesse estado de trânsito permanente, né? Que configura o sonambulismo. E eles parecem viver ora entre a vida e ora entre a morte. A morte, ela acaba ficando bem próxima, justamente por causa dessa guerra que está acontecendo em Moçambique. Os personagens aqui para vocês, então o Muidinga, a gente vai descobrir no final do livro que ele se chama Gaspar. Ele é um dos personagens centrais, né? E ele é a criança que vai caminhar na companhia do velho Tuahir. Eles não têm uma relação de parentesco. O Tuahir salva o Muidinga de uma doença, né? Em que ele quase morre. E eles passam a andar juntos. O Kinzo é o narrador do diário, né? Que o Muidinga ele vai ler para o Tuahir, certo? Então é o Kinzo que é esse narrador em primeira pessoa, né, desses cadernos. O pai do Kinzo se chama Taimo, e o irmão do Kinzo, ele se chama 25 de junho, ou Junito, né, Junito é o apelido. Obviamente que esse nome faz referência, né, à data de independência de Moçambique, certo? O Taimo, ele era um velho bêbado, né, que um dia ele teve uma visão. Que visão que era essa? Ele previa que um dos membros da sua família seria morto pelos soldados da guerra. E aí ele aponta justamente para o Junito. O Taimo fala que o Junito morreria por esses soldados. Sendo assim, o que acontece com 25 de junho? Ele é mandado para um galinheiro, né? Porque os soldados, quando passavam, né, por uma determinada região,
eles deixavam intactas as galinhas daquele lugar. Então, eles colocaram Junito na convivência com essas aves. E aí vai ter até um certo dia em que ele desaparece desse galinheiro. Ou seja, será que ele virou uma galinha, né? Então, fica esse questionamento ao longo da obra. O Surendra Vala é um comerciante indiano, ele é amigo do Kinzo, né? Um personagem também super importante. A Farida, ela é uma mulher que o Kinzo encontrou, né, em uma das suas viagens e com quem ele se envolve de forma amorosa. A Farida é a mãe do Mundinga, o Gaspar. A Carolinda é a gêmea da Farida, e qual que era o problema disso, né? Naquela cultura, acreditava-se que o nascimento de gêmeos trazia consequências muito negativas para aquela população. Então, teoricamente, o nascimento de gêmeos era uma maldição, né? E isso vai trazer consequências tanto para a Farida quanto para a Carolinda. A Carolinda é casada com Estevão Jonas, é o chamado administrador, né? Observem esse i aqui no meio da palavra, um neologismo, né? O Quintino Massua é o guia bêbado do Kinzo, né? Ele que vai levar o Kinzo para determinados lugares. O Romão Pinto, ele é o ex-colono português, ele cuidava, entre muitas aspas, né, da Farida, no entanto ele vai violentá-la sexualmente. Então Romão Pinto estupra a Farida e, como consequência disso, ela engravida do Gaspar, ou Mundinga. O Siqueleto, ele aparece diante do Tuahiri e do Mundinga. Ele é um velho, né, bastante parecido com um esqueleto, e ele quer semear pessoas, tá? E o Nhamataka, ele também, né, aparece diante do menino e do velho, e ele vai tentar abrir a terra para formar um rio. Então, o enredo, né, por meio de uma trama elaborada, repleta de metáforas, neologismos, né? O que é neologismo? É a invenção de palavras novas, certo? E recriações linguísticas, o Couto ele aborda os temas da guerra, da morte e do sonho, revelando aos leitores uma narrativa impregnada de elementos sobrenaturais e situações fantásticas, associadas à cultura e tradição moçambicanas, é o chamado realismo animista, como eu já havia comentado com vocês. Então eu vou fazer um resumo para vocês dos principais acontecimentos dessa narrativa. A gente tem o velho Tuahir, que caminha na companhia do Mundinga, uma criança. Eles se instalam em um machimbombo, né? E o Mundinga, ele se depara, né, com um cadáver ao lado do qual se encontravam alguns cadernos. Esse cadáver é o Kinzo, e o Mundinga ele passa a ler esses cadernos para o Tuahir, que era analfabeto. Então aqui a gente tem basicamente duas histórias, a do Mundinga e do Tuahir e a do Kinzo, né? Depois a gente vai ver que vai haver uma intersecção entre elas. Mas por enquanto eu vou contar para vocês só a história do Tuahir e do Mundinga. Então eles ficam, né, sempre em torno desse machimbombo, também chamado de autocarro, também chamado de ônibus queimado, né? E durante um dos passeios que eles fazem nesse entorno, eles se deparam com o Siqueleto, né? Esse velho que se assemelha a um esqueleto e que captura tanto o Tuahir quanto o Mundinga. Eles ficam presos em um buraco e o Siqueleto joga uma rede sobre eles. Depois o Siqueleto descobre que o Mundinga sabia escrever e pede para que o Mundinga ele escreva o nome do Siqueleto em uma árvore, né? É o Siqueleto mesmo quem pede isso. Coisa que o menino efetivamente faz. E aí o velho, o Siqueleto, ele acaba libertando os dois, né? Porque ele fica muito feliz com o fato de ele ter o seu nome escrito em uma árvore, porque ele estava eternizado. Ele acreditava que dessa árvore seriam paridos outros Siqueletos, certo? Então, ele liberta os dois, né? Esses dois personagens principais. E, posteriormente, o que o Siqueleto faz? Ele coloca o dedo no ouvido, vai enfiando cada vez mais fundo, se escuta um barulho como se fosse uma bolha estourando,
e jorra litros e litros de sangue da orelha do Siqueleto, que vai diminuindo cada vez mais de tamanho até se tornar uma pequena semente. Então esse é um acontecimento bastante sobrenatural, bastante bizarro, bastante insólito, o que configura o realismo animista. Bom, em seguida o Tuahir e o Muidinga, eles continuam seu passeio, né? E se deparam dessa vez com Nhamataka. O Nhamataka é antigo amigo do Tuahir. E o que o Nhamataka estava fazendo? Ele estava cavando um buraco para fazer um rio. O Tuahir e o Muidinga passam a ajudar o Nhamataka nessa tarefa, né? E em um dia de tempestade, o Nhamataka ele é levado para esse rio e ele desaparece, certo? Depois, na jornada desses dois aqui, o que vai acontecer? O Muidinga, ele encontra, né, várias velhas que estavam fazendo uma espécie de ritual para afastar os gafanhotos, né, daquela região. E o Muidinga, ele tenta falar com essas idosas que molestam ele, ou seja, que violentam o Muidinga sexualmente. Depois o Tuahir vai dizer que elas fizeram isso porque ele interrompeu esse ritual, né, em que elas estavam tentando afastar os gafanhotos. Um homem não poderia assistir a esse ritual, né? Por isso que ele é violentado sexualmente, certo? Bom, daí depois eles... Tudo isso que eu falei, gente, todos esses acontecimentos, eles se passam ao redor do ônibus, né? Em que eles haviam se instalado. Posteriormente, eles passam perto de um pântano, são picados por vários mosquitos e o Tuahir, ele contrai a doença do sono. Ele vai morrer por conta dela. Mas antes de morrer, o Muidinga o coloca dentro de um barquinho, cujo nome era Taimo, né? Lembrando que Taimo era o pai de Kinzo. Então aqui a gente tem, de certa forma, um contato, né, entre as histórias de Tuahir e Muidinga e do Kinzo. Posteriormente, o Tuahir, ele é colocado nesse barco, né, que se desloca no mar, né, e ele vai falecer por conta daquela picada que eu havia comentado com vocês. Então, dessa forma, eu terminei a história do Tuahir e do Muidinga. Vamos para a história do Kinzo, né, que é narrada no interior desse diário. Lembrando, gente, que qual que é a estrutura dessa obra? Vão ser alternados os capítulos do Tuahir e do Muidinga com entradas desse diário, né, do Kinzo, certo? Então a gente tem um capítulo do Tuahir e do Muidinga e o capítulo seguinte refere-se à história do Kinzo, né? É uma parte, né, desses cadernos do Kinzo. Então, Kinzo, ele tem um amigo chamado Surendra Vala, aquele comerciante indiano, né? E o Surendra, ele é bastante interessante, é uma personagem bastante importante nessa obra, porque ele sofria bastante preconceito por ser indiano. E tem várias falas dele bastante interessantes que eu acho que podem ser objeto de alguma questão de prova. Por exemplo, ele falava que ele não gostava de pretos, né? Aí o Kinzo até fica meio chateado por ser um negro, né? Mas aí o Surendra, ele se explica. Ele diz que ele não gosta nem de pretos, nem de brancos, nem de indianos. Ele gosta de pessoas que não têm raça. Ou seja, ele não via a cor das pessoas, né? Para ele, esse dado realmente não interessava, né? E em outra passagem do livro, ele vai dizer que tanto ele quanto Kinzo são índicos, ou seja, dividiam o Oceano Índico. Não interessa que um era indiano e o outro moçambicano, né? Então, um personagem super interessante. Bom, o Kinzo, a guerra chega, né? E acaba desarticulando a sua família, que era composta por sua mãe, pelo Taimo e pelo 25 de junho, né? O Junito. Então, a guerra desestrutura essa família, né? O velho Taimo, ele acaba morrendo. E o Kinzo, ele se consulta lá com o feiticeiro, né? Que aconselha o rapaz a viajar. Mas ele deveria viajar pelo mar, para que o seu pai, o Taimo, não o assombrasse,
né, mesmo depois da sua morte. E por que ele assombraria o Kinzo? Justamente porque ele abandonaria a sua mãe, né? Então ele deveria viajar por mar para que não tivesse perigo do Taimo o perseguir, mesmo depois da sua morte, tá certo, gente? Então ele começa a viagem dele, ele vai em direção a Mati-Mati, né? E lá em Mati-Mati, contam para ele, né, que havia um navio que tinha naufragado naquela região. E aquele navio levava vários mantimentos, né, para Mati-Mati. E aí contam até que algumas pessoas tentaram saquear esse navio, roubar esses mantimentos, mas não conseguiram retornar em terra, né? Bom, e aí começa uma tempestade, né, nessa localidade. O Kinzo estava no seu barquinho e quando cai um anão mágico do céu, chamado Chochi, né? Então o Chochi, ele cai no barquinho de Kinzo e o conduz em direção a esse navio que havia naufragado, né, na Baía de Mati-Mati. E aí depois o Chochi, esse anão, ele desaparece, mas quem que estava no navio? A Farida, né? A Farida estava no navio como se ela fosse um fantasma, mas ela não era, né? Como se ela fosse um Shipoko, que é outro nome pelo qual os fantasmas são chamados nesse livro. Mas ela era uma pessoa viva, né? E aí ela conta a história dela pro Kinzo, né? Ela conta que ela era uma gêmea. Aliás, ela conta que ela tinha um filho, esse filho se chamava Gaspar, mas que havia se separado dela, né? Ela havia entregue esse Gaspar para uma missão, mas aí depois, quando ela voltou para tentar recuperar o filho, ele havia fugido, né? Então ela pede para o Kinzo para que ele tentasse recuperar o Gaspar, né? Tentasse levar o Gaspar de volta para sua mãe. Lembrando que ela havia sido estuprada, né, pelo Romão Pinto, né? Ela é gêmea da Carolinda. Elas foram separadas porque teoricamente não poderia haver gêmeos, né, naquela região pela cultura local, né? Porque era sinônimo de uma maldição. Então a Farida acaba sendo cuidada por um casal de portugueses, o Romão Pinto e a Virgínia. O Romão Pinto estupra ela e o fruto, né, dessa relação super violenta realmente é o Gaspar, tá bom, gente? Então a Farida também representa as marcas da colonização portuguesa em Moçambique. Então o Kinzo ele se envolve de forma amorosa com a Farida, depois ele vai fazer o mesmo em relação a Carolinda, né, a sua gêmea. E ele passa a buscar o Gaspar, né? Essa passa a ser uma das missões dele. Além de tentar procurar o Gaspar, ele também queria ser um guerreiro na Parama, né? O guerreiro na Parama, a gente conversa já já o que ele significa, ok? Fato é que ele estava em busca do Gaspar, filho da Farida. Tá? Gaspar aqui. Kinzo estava à procura dele, certo? Bom, então depois o que acontece? Ele tenta, né, achar esse Gaspar, ele inclusive pede ajuda, né, do Quintino, que era um guia bastante bêbado, a gente já conversou sobre ele, né, e esse Quintino seria responsável por levar o Kinzo até um campo de refugiado, onde se encontrava a tia da Farida, a tia Euzinha, que ela poderia saber aonde que está o Gaspar, certo? Então Kinzo ele vai até esse campo de refugiados, né? Mas o Gaspar não tá lá. Ele havia sido transferido para um outro campo de refugiados, né? E aí o Kinzo também fica sabendo que a Farida havia morrido. Ela tentou acender um farol em uma ilha, mas havia tido uma explosão. Essa ilha pega fogo, né? O que leva a Farida à morte. E aí ele não consegue realmente achar o Gaspar. Ele pega o carona com o ônibus, né? Até que ele se depara com o machimbombo queimado. O Kinzo, ele leva um tiro, né? Lá pro finalzinho do livro, ele leva um tiro
e uma das suas últimas visões é um menino que pega os cadernos dele, ou seja, o Muidinga, e que vai ser chamado pelo Kinzo de Gaspar, ou seja, o Gaspar e o Muidinga seriam a mesma pessoa, né? Então, o Kinzo ele morre no final e as duas histórias elas se cruzam, uma vez que Gaspar era Muidinga. A gente só fica descobrindo isso no final do livro, no final do romance. Só lembrando vocês que a história de Tuahiri e Muidinga, né, o foco narrativo é em terceira pessoa, ou seja, narrador onisciente, não participa dos acontecimentos dessa história. Já o foco narrativo da história do Kinzo é em primeira pessoa, porque o narrador, né, é o Kinzo, é o narrador protagonista, né, o narrador personagem. Ele participa dos acontecimentos da sua narrativa. Bom, agora eu vou trazer algumas imagens só para reforçar algumas coisas que eu já havia dito. Então, mantacaça é a doença que o Muidinga tem, né, no início do livro. Lembra que eu não sei se eu cheguei a comentar isso, mas o Tuahir, ele havia resgatado o Muidinga, porque ele estava muito doente, ele estava à beira da morte, e a doença que ele tinha contraído era a mantacaça, de acordo com o Tuahir. A mantacaça é uma doença, né, que ela pode ser obtida por meio do consumo da mandioca azeda, da mandioca estragada, certo? Então, o Tuahir salva o Muidinga de uma experiência de quase morte. O Siqueleto em Amataka, né, também já comentei com vocês, eles interagem com o Tuahir e com o Muidinga. As idosas profanadoras que estupram o Muidinga, elas estavam fazendo aquele ritual, né, para espantar os gafanhotos da região. O Tuahir, né, ele pega a doença do sono porque ele havia sido picado por um mosquito, né, pela mosca tsetse, no interior de um pântano. E aí ele vai ser colocado em um barquinho pelo Muidinga, e esse barco se chama Taimo, que é justamente o nome do pai do Kinzo. Em uma referência muito clara ao Caronte, né, que na mitologia grega é o barqueiro do Hades, o deus dos mortos. Então, já comentei um pouquinho com vocês a respeito da história do Tuahir e do Muidinga. Vamos para a história do Kinzo. Ele é amigo do Surendravala, aquele indiano, né, comerciante. Em uma das passagens do livro, ele fala que tanto ele quanto o Kinzo são índicos, né? Ou seja, eles são unidos por meio desse oceano que banha tanto a Índia quanto Moçambique. O Kinzo, ele queria ser um guerreiro na Parama, né? Então um dos objetivos dele, além de tentar recuperar o Gaspar, era o de se tornar um guerreiro na Parama. O que é um guerreiro na Parama? São homens que lutam contra as injustiças, eram guerreiros tradicionais, abençoados pelos feiticeiros e que lutavam contra os fazedores de guerra, ou seja, são guerreiros da paz. É isso que o Kinzo quer ser e ele vai buscar ser um guerreiro na Parama durante a sua jornada, né, em direção ao Matimate, por exemplo, né? Ele queria ser um desses guerreiros aqui. O Chote é aquele anão mágico, né, que conduz o Kinzo até a embarcação que havia encalhado e no interior da qual se encontrava Farida. A Farida, essa mulher que se envolve amorosamente com Kinzo e que vai pedir para que ele buscasse o Gaspar, o seu filho, que ela tinha tido, né, com o Romão Pinto, que era um estuprador, era um cara bastante violento. Bom, ao final da história, a gente tem, ao final da história do Kinzo, né, ele vai relatar um sonho que ele teve com um feiticeiro. E esse feiticeiro, ele vai proferir um discurso bastante interessante. Aqui eu reproduzo esse discurso, né? E aqui a gente tem também uma crítica a essa guerra, tá? Depois eu peço que vocês leiam com calma esse discurso, eu acho ele bastante importante, né? E tá falando sobre o tempo atual, né? Que eles acabaram se confundindo com bichos, certo? Justamente por todo esse contexto de guerra, né? Guerra civil pelo qual eles estão passando, tá? Então, esse feiticeiro, ele aparece no sonho do Kinzo, certo? E vai ser narrado no seu último caderno.
Bom, com isso eu encerro essa aula. Eu fico à disposição para dúvidas, né? E bons estudos para todos. Lembrando que na versão completa do material que eu fiz, eu deixei um resumo por capítulo bastante detalhado dessa história. Então, se vocês quiserem conferir, ah, fiquem à vontade, tá bom? Então, um abraço a todos, um beijo e até a próxima.